Dando início às discussões da histologia de sistemas, iniciamos pelo sistema imune e suas características. O aluno deverá ter condições de reconhecer os principais órgãos do sistema imune e sua arquitetura organizacional. O sistema imune é considerado a segunda e terceira linhas de defesa do organismo contra micro-organismos invasores, como bactérias, vírus, parasitas e moléculas estranhas. A primeira linha de defesa foi determinada pelo sistema imune inato, que compreendem macromoléculas do sistema complemento, substâncias de secreções e enzimas como a saliva, as lágrimas, a oleosidade da pele e o muco. Microscopicamente, adicionamos ainda as células como os macrófagos, neutrófilos, mastócitos e natural killers. Assim, podemos observar que a primeira linha de defesa é de resposta rápida, contudo, é inespecífica e não permite efeito de memória. O sistema imune adaptativo apresenta uma resposta lenta e altamente específica, e também envolve a ação de macromoléculas na figura dos anticorpos e células como os linfócitos e as células apresentadoras de antígenos. Dentre as células, há a participação dos linfócitos B, que são originados na medula óssea, e os linfócitos T, que se desenvolveram a partir do timo. Sendo através desta ação desencadeadas as respostas imunes primárias e secundárias. Deste modo, o sistema imune adaptativo caracteriza-se por alta especificidade e autolimitante, uma vez que ocorre a identificação específica dos antígenos pelos anticorpos ou pelos linfócitos, e após a neutralização do agente, a resposta é finalizada. Pela diversidade, uma vez que os mecanismos moleculares permitem a pré-programação do sistema em reagir à presença de qualquer antígeno. Pelo efeito memória, no qual processos mitóticos permitem a multiplicação clonal de células que reagirão mais rapidamente em exposições subsequentes. E pelo reconhecimento do próprio e não próprio, em que há a regulação da tolerância das células para antígenos próprios.
A resposta humoral, com respostas mediadas por anticorpos, implica na mediação por linfócito B, os quais podem diferenciar-se em plasmócitos ou células B de memória. Assim, as células B respondem diretamente ao antígeno e derivam da medula óssea e do tecido linfóide difuso, como os GALT, que serão discorridos mais adiante. A resposta por célula mediada envolve a ativação de linfócitos T, como os T helper, que são divididos em duas classes: as células T de memória, as T citotóxicas e as T reguladoras. Deve-se atentar que as células T não reagem diretamente contra o antígeno e também são derivadas da medula óssea. Contudo, a sua maturação é realizada no timo. Esta resposta também implica na ativação de células apresentadoras de antígenos, cuja função pode ser realizada por qualquer célula do corpo, e mais especificamente, encontramos a ação dos macrófagos e células dendríticas. Antígenos são imunógenos, ou seja, estruturas estranhas ao organismo que são capazes de promover resposta do sistema imune. Epítopos são determinantes antigênicos, ou seja, uma região do antígeno que reage com o anticorpo ou com o receptor da célula T. O corpo é pré-programado para responder a qualquer tipo de antígeno devido aos rearranjos genéticos e modificações pós-translacionais de proteínas ou dos receptores das células T. Assim, as células T e B podem sofrer clonagem e expansão clonal e não reagem contra o próprio, bem como podem sofrer deleção clonal e anergismo, que implicará na resposta contra o próprio, determinando então as doenças autoimunes. Imunoglobulina é o mesmo que anticorpo e encontramos os isotipos M, D, G, A e E. As IgM são pentâmeros e são os principais anticorpos produzidos pelas células B. As IgD estão presentes nas superfícies das células B e estão envolvidas no processo de maturação em plasmócitos. As IgG são as de maior circulação no organismo e têm capacidade de passagem transplacentária. As IgA são diméricas e são a de maior secreção no organismo. As IgE estão presentes na superfície de mastócitos e basófilos e estão envolvidas
no processo de degranulação destas células. Linfócito B ou CD19 e outros CDs diferenciam-se em plasmócitos e células de memória. Linfócito T ou CD3 diferenciam-se em células T de memória. As células T1 helper são denominadas de CDs 3, CD4 e CD28, que estimulam macrófagos. As células T do tipo 2, helper, são as CD3, CD4 e CD40, que estimulam células B a produzirem anticorpos. Células T citotóxicas, ou seja, CD3 e CD8, reagem contra tumores e células modificadas por vírus. Células T reguladoras, CD4 e CD25, atuam como moduladores da resposta dos demais tipos. São células apresentadoras de antígenos as células epiteliais reticulares do timo, as células dendríticas nos linfonodos e na medula óssea, as células de Langerhans na pele e no tecido conjuntivo, as células M presentes no trato gastrointestinal e os linfócitos B. Estas células processam o antígeno e apresentam as proteínas endógenas para os linfócitos T citotóxicos em moléculas MHC do tipo 1 e ou proteínas exógenas para os T helpers em MHC do tipo 2. As células natural killer, ou CD94, são células do sistema imune inato e são MHC dependentes. Atacam células tumorais e infectadas por vírus. Os órgãos linfóides podem ser classificados em linforeticulares ou linfoepiteliais. Os linforeticulares apresentam uma rede de células reticulares no estroma do órgão que circundam as células do parênquima, como nos linfonodos, no timo e no baço. Os linfoepiteliais associam ao epitélio. Assim, os linfócitos podem contactar e colonizar o epitélio, como nos tecidos linfóides difusos, sendo no caso dos associados gastrointestinais, denominados de Gauch, e aos associados aos brônquios, chamados de Bouch, cujo arranjo é nodular, ao passo que os associados à mucosa, ou seja, malte, encontramos um arranjo difuso. Além das tonsilas, das placas de Peillet e dos nódulos linfáticos presentes no apêndice,
no trato gastrointestinal, no urogenital e no trato respiratório. O timo está localizado no mediastino, dorsalmente ao externo, na altura dos grandes vasos. É o primeiro órgão a desenvolver a atividade linfóide, sendo o local de maturação dos linfócitos T. Sua arquitetura é dividida em dois lobos, que formam lóbulos devido aos septos e trabéculas de tecido conjuntivo. Os lóbulos do timo são arranjados em zona cortical e zona medular. Na zona cortical, encontra-se a maior concentração de células T e macrófagos. Os linfócitos T que morrem são fagocitados por estes macrófagos. Na zona medular, encontram-se os corpúsculos de Hassall, que caracterizam-se por células reticulares achatadas em arranjos concêntricos, formando uma malha reticular. A vascularização química inicia-se com a entrada das artérias pelo septo de tecido conjuntivo até atingir as zonas corticais e medulares, diminuindo o seu diâmetro, tornando-se arteríolas no interior da zona cortical. Os capilares formam anastomoses e arcos de ligação com as vênulas. Os capilares formam, então, a barreira hematotímica. E estes capilares apresentam pericitos que serão discorridos na aula de sistema cardiovascular. O endotélio é considerado sem poros e encontramos duas lâminas basais, uma relacionada ao próprio endotélio e outra associado às células reticulares. Deste modo, dificulta-se a penetração de antígenos no sangue. Já na região medular, encontramos os vasos linfáticos eferentes. Deve-se ter atenção que não encontramos vasos linfáticos aferentes no timo. Sendo assim, o órgão não realiza a filtração de linfa. Os linfonodos são órgãos encapsulados por tecido conjuntivo que emite trabéculas e, adjacente aos mesmos, desenvolvem-se os seios trabeculares para o interior do órgão e pelos quais também distribuem-se artérias e veias. Os linfonodos apresentam regiões específicas, como a região do córtex superficial, a região paracortical e a região medular. Adicionalmente, é possível verificar que os linfonodos apresentam vasos linfáticos aferentes e vaso linfático eferente. Deste modo, observamos que os linfonodos promovem a filtração da linfa pela ação das células dendríticas presentes no estroma
por apresentação de antígenos por MHC tipo 1 e tipo 2. Na região medular, observam-se os seios medulares e os cordões medulares, que orientam-se para a saída pelo vaso linfático eferente. Na região cortical, pode-se verificar a formação de nodos linfáticos, os quais podem ser classificados em primários, nos quais encontramos células quiescentes em fase G0 ou G1, e secundários, como centros germinativos, com células ativas e em divisão celular, sendo estas células consideradas imunocompetentes. Nestes nodos linfáticos, encontramos células B que mutaram em plasmócitos ou células B de memória. Os espaços entre os nodos linfáticos são considerados a porção interna do córtex. E nestas regiões encontramos células T, e são dependentes da ação química. Adicionalmente, as vênulas pós-capilares, depois de saírem da região dos nodos linfáticos, são vênulas modificadas com epitélio alto, que tem a função de sinalizar e efetuar o homing para as células T. Os linfócitos entram no linfonodo por duas vias, sendo uma pelos vasos linfáticos aferentes, o qual carrega linfócito B, e pelas vênulas pós-capilares, com linfócitos presentes no sangue, sendo esta população, em sua maioria, de 70% a 80%, compostas de linfócitos T. Ao adentrar os linfonodos, os linfócitos migram por diapedese até os seios e cordões medulares, em direção ao vaso linfático eferente, atingindo a circulação linfática até ser carreado pelo ducto torácico e desembocar junto às veias cava, ganhando a circulação sanguínea. O baço é o maior órgão linfóide localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen. Ocorre a proliferação de linfócitos T e B, formação de anticorpos para antígenos carreados pelo sangue. Também é o local de destruição de hemácias e de reserva de plaquetas. Em animais, é um órgão responsável também pela hematopoiese. É um órgão encapsulado por tecido conjuntivo denso, que emite trabéculas para o interior, formando compartimentos incompletos. O baço apresenta a região do hilo, que é o local em que os vasos adentram o órgão. Adicionalmente, nesta região, encontramos fibras musculares lisas que auxiliam na contração do baço. O baço é formado por polpa vermelha entremeada por regiões de polpa branca.
A polpa branca pode ser denominada de nódulos esplênicos ou corpos de Malpighi e são considerados os tecidos linfóides. No interior da polpa branca, encontramos a artéria central e os linfócitos. A polpa vermelha, também denominada de cordões esplênicos ou cordões de Billroth, situam-se próximo aos sinusoides esplênicos e em seu interior encontramos fibras reticulares, hemácias, leucócitos, macrófagos e linfócitos. A circulação no baço inclui os padrões típico e atípico de circulação. O sangue penetra pela artéria trabecular, passando pela polpa branca através da artéria central e divide-se em arteríolas penicilares, que podem ser circundadas por uma bainha celular, onde podemos encontrar células apresentadoras de antígenos e macrófago. Neste ponto, a circulação pode seguir o padrão típico e adentra o seio esplênico pela circulação fechada, ou pelo modo atípico, onde os capilares terminais são abertos no espaço e então ambas as circulações, fechada e aberta, saem do seio esplênico, alcançando a veia trabecular. O tecido linfóide difuso caracteriza-se por um tecido não encapsulado e associado a outro tecido. Um exemplo são os MALT, que estão associados ao tecido epitelial na superfície da mucosa e que pode ser encontrado nos tratos gastrointestinal, urinário e respiratório. Os GALT e os BALT são também tecidos difusos, mas não encapsulados e que se orientam formando nódulos, sendo o GALT associado aos intestinos, encontrados no apêndice e no íleo, recebendo o nome de placas de Peillet, as quais também apresentam células M, que são apresentadoras de antígenos, e BALT, que estão relacionados aos brônquios. GALT e BALT consistem em linfócitos B e plasmócitos. As tonsilas são um tecido nodular linfático encapsulado incompletamente que está associada à cavidade oral. As tonsilas palatinas são pares e bilaterais, nos limites da cavidade oral e da orofaringe. Caracteriza-se por um epitélio escamoso estratificado na superfície oral, e enquanto que na profunda encontramos uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Na próxima videoaula, damos continuidade à discussão de outro sistema,